Bom, gente, retomando então, nós vamos para o nosso último bloco de hoje. Vamos falar um pouco sobre a interpretação. Vamos considerar um pouco a hermenêutica. Lembrando que o curso de hermenêutica extrapola o escopo desse curso aqui. É um curso específico. Aliás, na ABECAR nós temos 3 cursos distintos. A hermenêutica 1A, hermenêutica 1B e hermenêutica 2. Depois você pode se aprofundar nessa área e eu encorajo você a fazer isso, porque a hermenêutica é a chave. É daí que vem a teologia bíblica, hermenêutica, daí vem as teologias sistemáticas, daí vem as pregações que a gente realiza. Então, vamos pegar uma ideia básica, então, para você ter uma ideia geral de como é que você deve praticar a sua hermenêutica. Primeira coisa que eu gostaria de encorajar você, e não é muito comum a gente apresentar isso em curso de hermenêutica, mas eu queria dizer que você deve orar. Você tem que lembrar que a Bíblia é um livro sagrado. Não é apenas uma questão de você conhecer as técnicas, conhecer os sistemas. Um não crente, municiado com as devidas técnicas, ele consegue chegar a conclusões corretas. Diz, olha, o texto diz isso. No entanto, ele não vai apreender do texto o seu valor espiritual, de transformação, de renovação da mente. Por isso, você deve começar com oração. Um texto que me agrada bastante quando falo sobre isso é o Salmo 119, versículo 18. Se alguém puder ler, por favor. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso, lindo esse versículo. Abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu finalmente veja as maravilhas da tua lei, para que eu veja as maravilhas da tua palavra, para que eu apreenda a profundidade dessa mensagem. Muitas pessoas estão interessadas hoje em outras expressões de reuniões cristãs que não conseguem identificar o valor da palavra de Deus. É muito triste isso. Talvez porque não estejam fazendo uma oração como fez o salmista. Senhor, deixa eu enxergar as maravilhas da sua palavra. Muitos cultos, às vezes eu sou chamado para pregar, e eles dizem assim, olha pastor, mas a mensagem é curtinha, tá? Bem curtinha. Porque ainda não conseguiram entender as maravilhas da palavra de Deus. E nós, que vamos anunciar a mensagem, nós precisamos fazer essa oração, logo de início. Senhor, abre os meus olhos, deixa eu enxergar. Gente, tem hora que você vai estudando a palavra de Deus, você vai vendo aquela beleza que é incansável, você continua, e não dá vontade de parar, de continuar estudando, investigando a palavra de Deus. Quando acontece esse momento tão maravilhoso, que o Espírito de Deus vai te mostrando aquela mensagem, não apenas o sentido, que você entende o que quer dizer, mas aquilo começa a funcionar na sua vida. Você começa a ver na sua vida o que precisa ser acertado. Quando você lê, por exemplo, uma parábola, como a gente leu, do semeador, e de repente você vê Jesus explicando o sentido, falando o que é que esfria a fé das pessoas, o que faz com que as pessoas se tornem produtivas na causa de Cristo. De repente você está lendo aquilo, você entendeu o sentido, você diz assim, Deus está falando comigo agora. E aí no domingo, no sábado, numa quarta, você vai pregar, e quando você anuncia aquela mensagem, é como diz Hebreus capítulo 4, como uma espada que tem 2 fios, que corta os 2 lados, corta a audiência, mas corta o pregador. Porque aquela mensagem falou com você, desafiou você. E as pessoas que estão ouvindo, elas veem a autenticidade daquela mensagem. Elas dizem, puxa, Deus está falando conosco. Não é apenas um pregador que é interessante, que tem uma mensagem interessante, mas tem algo divino, transformacional acontecendo naquele momento. Não é só um barulho, não é só um som, não é só as emoções que estão afloradas. Porque emoção, gente, é fácil, você aperta o botãozinho certo ali, ela vem à tona, a música certa, a palavra certa, e você consegue manipular as emoções das pessoas facilmente. Mas a transformação, só a palavra de Deus pode trazer. Então, o pregador, quando ele se prepara para interpretar, não é só sentar, tá bom, muito bem, vamos seguir as regrinhas, 7 passos, 8 passos,
que o Leandro falou. Não, a primeira coisa que ele diz é: Senhor, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos e tira dessas distrações para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Versículo lindo. É para colar na geladeira do pregador. Acho importante o pregador também resistir às tentações, né? Nesse sentido porque é muito tentador apertar esses botões apenas. Na hora que você está expondo uma mensagem, mesmo que ela seja bíblica, na hora as pessoas estão meio... e aí você tem vontade de apertar alguns botõezinhos ali que você sabe que vão dar algum resultado, mas que na verdade não vão ajudar em nada no conteúdo, né? Sim, é verdade. Vou pedir gentileza, feche essa janela, por favor. O pastor Denis está coberto de razão. Agora, veja só, muita coisa é porque a pessoa está mais preocupada com a forma do que com o fato do cristão. O cristão, no geral, tem que estar preocupado primeiro com o fato, depois com a forma. Eu acho até curioso que às vezes a gente até avalia a igreja pela forma e não pelo fato. Não é verdade? A gente avalia que tipo de música canta. Canta em pé ou sentado. Bate palma ou não bate palma. Diz isso ou diz aquilo. Porque nós estamos preocupados com a forma e esquecemos do fato. E o pregador também. Eu já vi um pregador que se alguém chora no final da mensagem, fala: agora sim, consegui. Leva cebola, distribui cebola para cada um. Todo mundo vai chorar no final da mensagem. A questão não é se as pessoas choram, não choram. A questão é se estamos aproximando as pessoas da palavra de Deus. E se essa aproximação da palavra de Deus vai começar a produzir transformação na vida das pessoas. Tudo bem? Pastor, eu tenho uma pergunta, não sei se é assim, meio relevante, assim, mas o senhor fala assim, transformação para a vida de uma pessoa. Eu já ouvi falar que transformação não tem como haver isso, porque a nossa natureza é uma natureza pecadora. A gente pode ser moldado e mudado assim por Cristo, mas transformar a natureza pecadora, isso acontece, não acontece. Dizem que quando a gente aceita, a gente crê em Jesus, essa natureza pecadora, ela fica presa, né? Mas a qualquer momento ela... Esse assunto ele é mais pertinente ao campo da soterologia, quando nós hamartiologia e soterologia, quando a gente tem que estudar os efeitos do pecado na vida do ser humano e os efeitos da salvação na vida do ser humano. Há um debate em relação se há uma erradicação da natureza pecaminosa ou se há apenas é agregada uma nova natureza no ser humano. Mas abre, por favor, a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Versículo 2, vamos ler só o versículo 2. Se você puder ler, por favor, só para me certificar que tradução você tem. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, como você pode ver, a palavra transformai-vos, eu estou tomando por empréstimo de Romanos 12, 2. Então, me parece aceitável usar essa palavra porque é uma palavra bíblica. E ela, aliás, no grego aqui é interessante considerar que está no passivo, que significa deixe-se transformar. Quer dizer, não é o meu esforço que me transforma, mas à medida que eu me exponho e aceito a transformação que Deus vem fazendo. É óbvio que quando eu estou usando esse termo, assim, como diz, tomado por empréstimo em Romanos 12, nós estamos falando desse processo de transformação em que todos nós estamos engajados até a gente se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Mas claro que eu acredito que a gente recebe uma nova natureza por ocasião da nossa conversão, que chama novo nascimento. Mas não resta a menor dúvida de que existe uma transformação contínua na vida daqueles que creem, que se dá pela renovação do entendimento. E essa renovação do entendimento vem exatamente pela exposição das Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, pela instrumentalidade das Escrituras. Mas é uma boa pergunta. Vamos em frente.
Segundo, então, uma vez que oramos e pedimos a Deus que abra os nossos olhos, que nos ilumine, agora nós precisamos partir para o seguinte passo, que é procurar a intenção do autor. Nesse caso, nós estamos levando em consideração o autor humano. Algumas coisas a gente pode pensar para entender um pouquinho a intenção do autor. Para quem ele está escrevendo? Então, a primeira pergunta é: quem está escrevendo? Quem está escrevendo? Muitos livros trazem isso de modo explícito, quem é o autor, outros não. Então, torna um pouquinho mais difícil, porque quando eu sei quem é o autor, é mais fácil saber também o período em que ele está escrevendo. Então eu sei quais são as configurações históricas que ele está vivenciando ali. Mas quem está escrevendo? Para quem ele está escrevendo? Por que ele está escrevendo? Quando ele está escrevendo? Onde ele está escrevendo? Todas essas questões são conhecidas como perguntas de jornalismo. Elas ajudam você a entender a intenção do autor. Porque o grande problema que nós enfrentamos é que as pessoas se aproximam da Bíblia e dizem assim: olha, para mim é isso. Na minha opinião, é isso. E é como se a Bíblia pudesse ser utilizada de tal maneira. Na minha opinião, na sua opinião, na opinião dele. Então cada um diz o que quiser e ponto final. E aí a gente tem que concluir que a Bíblia é um livro mal escrito. Lembra-se que foi o que a gente começou a conversar? Mas se a Bíblia é um livro bem escrito, então ela não pode ser tratada dessa maneira, na minha opinião, na sua opinião, no meu ponto de vista. Mas tem que ser o seguinte: qual era a intenção do autor? Se você concorda ou não concorda com o que ele queria dizer, é outro problema. Mas o que realmente ele queria dizer quando ele escreveu essas palavras? Não o que você acha ou o que você gostaria que ele dissesse para concordar com uma posição teológica ou para concordar com uma preferência que você tenha. Mas o que diz? Olha, eu tenho que confessar para vocês que tem hora que eu me deparo com um texto e falo: puxa, eu queria que o texto dissesse uma coisa diferente. Mas não diz. Diz aquilo. E eu, como pregador, tenho que entregar aquilo que o texto diz. Então, a pergunta que você orou, próximo ponto que você vai investigar é: qual a intenção do autor? O que o autor queria dizer? Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu prefiro, o que ele queria dizer. Então, se Paulo escreveu um livro, uma carta, imagine que o Paulo está sentado no fundo da igreja quando você estiver pregando. Você vai dizer: irmãos, o apóstolo Paulo disse tal coisa. Aí o Paulo fala: eu? Não, porque Paulo diz, irmãos. Eu? Você tem que imaginar isso. Às vezes, eu já me vi em algumas situações engraçadas. Por exemplo, eu preparo uma mensagem e passo cópias do esboço. E de repente eu vou ouvir a pessoa pregando um esboço que eu escrevi, ou ajudei. E aí eu começo a ouvir e falo: eu escrevi isso. Não, eu não escrevi isso. E faça esse exercício mental. Bom, se o apóstolo Paulo estivesse ouvindo aqui nessa noite eu explicar a carta dele a Timóteo, ele diria: olha, Vicente, é isso mesmo. Olha, eu não sei se eu conseguiria comunicar tão bem. Ou se ele ia falar: Vicente, estou usando você só como exemplo, Vicente, você faz um bom trabalho. Mas assim: Vicente, de onde é que você tirou isso? Eu não disse isso. Qual a intenção do autor? Tudo bem? Okay. Vamos em frente. Ficou claro esse ponto? Esse é um ponto importante da hermenêutica. O outro ponto é você lembrar, então, que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é como você imaginar um tecido, que você tem ali vários fios, e é o encontro desses fios entrelaçados que formam um único tecido. Mas a Bíblia não se contradiz. Logo, se você se deparou com uma informação que você fala: olha, que isso aqui está contradizendo aquilo lá. Alguma coisa está errada no processo de interpretação, porque a Bíblia não se contradiz. E você então precisa ter bastante cuidado com isso. Se você encontrou uma informação que está causando uma aparente contradição é possível. Contradição de fato não é possível, a Bíblia não se contradiz. Então você precisa lembrar disso. A Bíblia ela se interpreta.
um texto deve ajudar a interpretar o outro. Então lembre disso, a intenção do autor, segundo o princípio, a Bíblia não se contradiz. Encontrou alguma coisa que está trazendo uma aparente contradição, faça uma investigação mais profunda. Tem algum exemplo? Olha, um exemplo que é comum, eu vou citar em breve, é quando a gente faz análise teológica. Paulo, por exemplo, fala aos romanos que nós somos justificados pela fé. Tiago diz assim, vede que não só por fé, mas por obras. Uma aparente contradição. Alguém poderia apanhar o texto de Tiago isoladamente e dizer assim, olha, veja irmãos, é pelas obras que nós somos justificados. Porém, para fazer essa afirmação, ele teria que ignorar o volume imenso de textos que falam de justificação pela fé. Logo, ele tem aqui uma aparente contradição que precisa ser resolvida. E a mensagem de Tiago deve ter um significado diferente do que esse que ele está concebendo nessa primeira impressão. Tudo bem? Bom, então vamos em frente. Outro ponto importante é você fazer a análise histórico-cultural. Histórico-cultural é você sentar, fivelar o cinto, fazer uma viagem no tempo. Você precisa ir lá para aquela época e entender a mensagem naqueles dias e não o que a mensagem significaria hoje. Esses dias um amigo estava conversando comigo e ele fez várias perguntas muito interessantes. Dentre elas ele falou, Leandro, mas como funciona essa questão da interpretação? Não existiria um equívoco, por exemplo, se hoje você morasse num apartamento muito pequeno? Foi uma ótima analogia dele a pergunta. Se você morasse num apartamento muito pequeno e alguém escrevesse uma carta dizendo, olha, o Leandro mora numa caixa de fósforo. E aí daqui 1000 anos alguém encontra essa carta e diz assim, olha gente, o Leandro, ele era tão pequeno que ele morava numa caixa de fósforo. E aí a turma perpetuar essa informação. Sim, é possível esse erro. Se a pessoa interpretar daqui a 1000 anos, sem levar em consideração o que significava essa figura de linguagem no meu tempo. Faz sentido? Sim. Então, quando nós vamos interpretar a Bíblia, eu não posso abrir e dizer, hoje é isso que significa. Não, eu tenho que fazer uma viagem no tempo e ver o que significava naquela época a informação, a expressão, a figura de linguagem que está sendo utilizada. Eu posso fazer uma pergunta? Então, quando aconteceu do ataque das Torres Gêmeas, houve muita interpretação das profecias, né, que eram uma ave de bico que atingia. Isso está acontecendo por causa do tempo? Igual fez o senhor falou da caixa de fósforo. Ah, sim, Né? No tempo tinha essa linguagem, né? Figura de linguagem. Isso é um erro de interpretação, de tentar trazer para... Pessoalmente, eu não gosto muito desse tipo de abordagem. Né? Eu acho que isso provoca um sensacionalismo. Claro que eu acredito em cumprimentos de profecias bíblicas e de cumprimento de sinais. Mas eu já vi muito erro de interpretação no afã de tentar achar cumprimento profético para tudo que está acontecendo. E aí cai muito mais em fazer com que a profecia se encaixe no evento do que o evento realmente ser um cumprimento profético. Não faz muito tempo mesmo, acho que foi até o senhor me emprestou um DVD, acho que eu te devolvi ainda, estou lembrando. Mas segura aí. Que era um DVD... Foi bom, né? A pergunta é espero que esteja lá, irmão. Vamos ver. Mas era o seguinte, era alguém falando de alguns fenômenos acontecendo lá na região de Israel, chamado de bolânios, que seriam crateras abrindo próximo ao Mar Morto. E ele fez algumas afirmações ali, que aquilo era um cumprimento profético, porque o mar ia se tornar água doce, ou seja, a vida voltaria lá para o Mar Morto, era um cumprimento profético. Alguns problemas ali nessa interpretação. Os sinkholes, que é o nome técnico do que está acontecendo ali, não acontece só em Israel. Você tem sinkholes no mundo inteiro, em vários lugares. São esses buracos que vão abrindo e vão caindo. Por quê? Por causa de depredação no meio ambiente. Então você vai produzindo essas deformações ambientais. Se você, por exemplo, afirmar que aquilo é um cumprimento profético para um geólogo, ele vai dar risada disso daí.
Porque não é, está acontecendo no mundo inteiro. Agora, há uma profecia bíblica que fala daquele mar ter vida. Mas isso se daria quando? Do ponto de vista escatológico pré-milenista, que é a posição que eu sustento, isso se dará quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino na terra. Aí sim, aquele mar que está morto vai se encher de vida. Esse seria um exemplo de pegar uma profecia que existe, pegar uma situação que daria para encaixar e fazer funcionar dentro de uma profecia. Mas eu não vejo ali um cumprimento profético. Esse é um exemplo. Poderia ser o das Torres Gêmeas, mas como eu não ouvi... Mas na verdade, eu nem levantei a questão se a profecia é ou não, mas eu digo assim, a analogia de tentar associar... Não nesse caso, porque quando você fala de profecia, é claro que algumas coisas que eles descreverão lá, elas terão que ter um cumprimento que seja adequado à realidade presente. Eu digo mais no seguinte sentido. Por exemplo, Jesus disse para os discípulos, por ocasião da última ceia, que eles deveriam ir até a cidade, encontrariam um homem carregando um cântaro e que eles deveriam falar com esse homem para perguntar sobre o lugar preparado para a ceia. Bom, para a gente, um homem carregando um vaso não quer dizer nada, mas para eles significavam, porque um homem normalmente não carregava um cântaro, as mulheres carregavam. Aquilo era um código, era uma mensagem. Jesus tinha um acordo com aquela pessoa que ele ia ficar segurando um vaso. Quando os discípulos chegassem, já saberiam exatamente quem era a pessoa que tinha preparado o lugar da ceia. Mas se eu simplesmente interpretar aquela passagem à luz dos dias atuais, eu não vou chegar em lugar nenhum. E tantas outras, como por exemplo a importância de ter transformado a água em vinho, num contexto em que João está escrevendo para o mundo grego, em que o deus Dionísios diziam que fazia esse tipo de sinais, mas ninguém podia provar. Então João dizendo, olha, eu vi. Quando eu coloco isso em perspectiva, na luz do contexto sociocultural, a mensagem é muito relevante. Mas quando eu trago para hoje, ela pode se empalidecer. Tudo bem? Muito bem. Então você precisa reconstruir os aspectos socioculturais. Como é que você faz? Precisa pesquisar, precisa ler a respeito do que nós chamamos de pano de fundo histórico. Entender sobre a linguagem da época, o que significava, como é que funcionava o mundo antigo, quem eram os livres, quem eram os escravos, como é que se comprava, como é que se vendia. Porque aí você vai entender o que significava lá a mensagem. Feito? Quando você encontra alguns pontos um pouco obscuros, você já disse que a Bíblia ela não é mal escrita, mas talvez por falta de preparo, algumas vezes você se depara com pontos que você fica meio naquela. E aí você acha citações de teólogos, linhas teológicas, vão trazer isso ou aquilo. Melhor saída seria dizer, olha, determinada linha diz isso, determinada linha diz aquilo, ou fulano de tal fala isso, Beltrano fala aquilo, do que você simplesmente... Bom, aí depende. Quando eu vejo, por exemplo, um comentário ou uma Bíblia que tem nota de rodapé, eu preciso ver se ele está fazendo uma interpretação do texto, legitimamente, ou se ele está fazendo uma asseveração teológica do texto. São duas coisas diferentes. Por exemplo, você pode perceber, e assim, claro que talvez alguém que esteja ainda começando na hermenêutica, não perceba imediatamente, mas é uma questão de exercício e vai perceber a diferença. Quando você faz a análise teológica, você vai ver se o autor do comentário está puxando a sardinha para a brasa dele, apesar de na interpretação do texto isso não está claro. Então, a interpretação teológica dele do texto, a análise teológica do texto pode não ser útil, mas a interpretação histórica do texto pode ser útil. É uma interpretação, então, tendenciosa. Eu vou chegar nesse ponto aí quando a gente falar de análise teológica, que é o nosso próximo item. Aliás, tem mais 2 itens, esse é o último item. Então, primeiro, análise histórico-cultural. Análise histórico-cultural, pastor Denis, ela deveria ser muito próxima. Porque, vamos pegar um exemplo, Babilônia é Babilônia, o rei é o mesmo rei, as leis que existiam eram aquelas, então não tem muito o que mudar. Mas você tem, por exemplo, a tradição talmúdica, ela traz algumas coisas que
na história, no tempo, que a Bíblia ela não vai especificar. E aí de repente, aí você tem, olha, lá fala isso e tal. Mas quando a gente fala de tradição talmúdica ou de tradição da igreja, a gente tem que tratar como tal, tradição. Aí nesse caso, você tem que claramente saber que não é um texto inspirado, é uma possibilidade. A tradição diz isso, é uma possibilidade, mas não se pode garantir, né? De um costume. A gente nunca pode interpretar a Bíblia por causa de um escrito que é uma tradição ou que é um costume. A gente tem que procurar o máximo possível basear nesse momento histórico-gramatical. O que diz a história? É nesse ponto que a gente está? Histórico-cultural. Primeiro, os aspectos históricos, os aspectos culturais. Agora, se eu tiver algumas pinceladas que são de alguma tradição, seja judaica ou seja cristã, eu posso até citar e dizer, segundo a tradição, por exemplo, segundo a tradição, cada apóstolo morreu de uma determinada maneira. Eu posso citar isso, mas eu não sei, eu não tenho dados concretos para afirmar que eles realmente morreram assim. Bom, vamos em frente, porque já me deu o tempo ali que está acabando. Análise léxico-sintática. É um palavrão, mas na prática não é tão difícil. Análise léxico-sintática, léxico é como dicionário, por exemplo. É o sentido da palavra. E sintática é a relação das palavras. Lembram-se da análise sintática que a gente fazia na escola? Então, léxico-sintática quer dizer, o que significa a palavra? Mas lembrar que a palavra não tem um sentido sozinha, ela tem um sentido dentro da sua sintaxe, ou seja, na relação que ela tem com as outras palavras. A gente faz isso todo dia, o tempo todo, a gente só não usa esse nome para descrever. Eu gosto de usar a seguinte analogia, porque a gente está falando ainda de aspectos hermenêuticos aqui. Se eu digo manga, o que é manga? Fruta. Só fruta? Sobrenome. Pode ser sobrenome, pode ser manga de camisa e pode ser fruta. Só tem um jeito de você saber. Na sintaxe, o nome, que é quando manga está junto com outras palavrinhas. Então, a manga da camisa do Vivaldo é curta, você já sabe o que eu estou dizendo. Então, isso é importante, por quê? Porque tem gente que às vezes vai pregar a Bíblia e ele pega uma palavra e um sentido lexicográfico, ou seja, qual é o sentido dela no dicionário, ele apanha um e fala, então irmãos, olha aqui, ó, apareceu, olha aqui. E vai usando a mesma palavra em vários lugares. Porém, a mesma palavra, numa sintaxe diferente, tem outro sentido. O nome disso é falácia exegética, que é quando parece um negócio que está certo, só que está errado, porque você tem que analisar não apenas o aspecto léxico, ou seja, o que diz o dicionário sobre a palavra, mas o que diz a palavra dentro, acompanhada pelas outras palavras. Faz sentido? Então isso é muito importante o pregador olhar isso. Ele vê a palavra e vê como essa palavra se relaciona com as demais palavras. Então a palavra nunca deve ser entendida apenas sozinha, mas ela deve ser entendida de acordo com o conjunto de palavras que a acompanham. Parece difícil, como eu disse, quando eu falo léxico, né? Léxico sintático, mas não é difícil. Quer ver, se você encontrar sua mãe agora, o Dia das Mães está chegando, e ela fala assim, olha, você é teimoso igual uma mula, você é uma mula. Você acha que a sua mãe está querendo dizer que você tem perna comprida, dente amarelo, orelha grande e 4 pernas? Não. Você sabe o que a sua mãe quer dizer quando diz assim, você é igual uma mula. É porque você é teimoso, você é teimosa. Então, aquela palavra tem um sentido dentro da sua estrutura léxico-sintática. Tem um sentido dentro dos seus aspectos socioculturais, não é? Eu me lembro de um amigo nosso, cujo nome eu não vou dizer nem sob ameaça de morte, mas ele me disse que quando ele começou a conhecer uma garota, ainda na sua adolescência, ele foi visitar a família. E ele viu que o marido tratava a esposa o tempo todo falando assim, olha Ju, ô Ju,
Ô Ju. E aí ele no final, tchau dona Ju. E eles começaram a rir, porque era um nickname para jumenta. Era uma apelido para jumenta. Agora, lá no contexto deles, veja, o que ele não respeitou? Por que ele deu essa gafe? Ele não respeitou o contexto histórico, cultural, do que significava Ju, e nem léxico sintático. Se ele tivesse prestado mais atenção, ia entender que Ju era apelido para jumenta, e para um visitante que estava lá para cortejar a filha dela, não era o melhor nome para ser utilizado. O tempo está acabando. Tenho só 5 minutos, então eu vou ter que encerrar aqui. Nós vamos deixar então uma questão de análise teológica, que tem a ver um pouquinho com uma questão que o pastor Denis levantou, e aí vamos ver também a parte da aplicação. Pastor, só uma pergunta rapidinho desse mesmo contexto. Por exemplo, quando você usa a palavra mundo na Bíblia, por exemplo, Deus amou o mundo e a Bíblia fala não ameis o mundo. Então é mais ou menos essa ideia, não é? A palavra mundo dele. Exatamente. A palavra mundo, além de no grego você ter várias palavras que são traduzidas para o português como mundo, então nesse caso é importantíssimo uma investigação usando um dicionário, usando uma tradução interlinear da Bíblia, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre ferramentas de apoio, para ver se quando aparece mundo, primeiro, é a mesma palavra no grego? Às vezes não é. Então se não é, como é que elas diferem uma da outra? E aí, então é uma análise léxica nesse caso. Quer dizer, eu estou vendo no dicionário se aquela palavra é a mesma palavra no dicionário grego-português, por exemplo. Se não é, eu já tenho uma informação importante na minha garimpagem. A segunda coisa então que eu vou ver, não, é a mesma palavra. Muito bem, então deixa eu ver agora na sintaxe, se ela tem o mesmo sentido aqui que tem lá. E às vezes não tem. O apóstolo João mesmo, no meu entender, usa a palavra mundo de maneira diferente nos seus escritos. É isso. Vamos encerrar aqui. Muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês que acompanham na internet. Até a próxima.